Bom dia a todos. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós iremos falar sobre o período arcaico, que vai do século 8 ao século 5 a.C. Para estudarmos história, temos que observar sempre o tempo em que acontecem os fatos históricos. E no período arcaico surgiram várias cidades importantes, como Atenas e Esparta. Hoje nós iremos falar sobre Esparta, que foi uma cidade localizada na região da Lacônia ou Península do Peloponeso. Então, o período em que os gênios foram transformados em cidades-estados, como a polis de Esparta, foi o período arcaico. Os povos fundadores de Esparta foram os dórios, que invadiram essa região e formaram a Esparta. O regime político predominante em Esparta era a oligarquia, que é o poder exercido por um pequeno grupo de pessoas, onde a cidade era governada por membros da gerúsia, que era um conselho formado por anciãos, os esparciatos, que eram pessoas ricas. E também falava-se em diarquia, que era o governo de dois reis. A base e principal característica do desenvolvimento de Esparta, da sociedade espartana, foi a disciplina militar. Desde então, o cidadão é treinado para ser militar, para ser forte fisicamente e obedecer aos superiores. Na política espartana, a cidade de Esparta era governada por dois reis, o que caracteriza uma diarquia. Os reis representavam os interesses da elite espartana. Além dos reis, outras três instituições ajudavam a governar Esparta. Era Ápila, Gerúsia e Eforato. A Ápila, composta por espartanos com mais de 30 anos, elegiam os membros da Gerúsia e do Eforato. Na Gerúsia, era composta por espartanos com mais de 60 anos, que eram chamados de anciãos, que faziam parte da elite espartana e possuíam o poder de criar leis. O Eforato era composto por 5 éforos, que possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar as ações dos reis de Esparta. Então, o Eforato, quem fazia parte dele, eram os fiscais. Então, é importante mencionar sobre a política espartana que essa política era exercida pela elite e o resto da sociedade, além de não terem direitos políticos, também não tinham seus interesses atendidos. E isso gerou uma revolta entre duas classes, os periecos e ilotas. Por isso o Estado espartano agia com muita violência quando combatia qualquer manifestação das classes mais pobres. Isso para reprimir as manifestações das classes menos favorecidas. Na educação espartana, tinha vários valores que eram ensinados desde a infância. Eram eles o laconismo, a xenofobia e o militarismo. No laconismo, tinha que falar pouco e apenas o necessário. Não se criticava nada, apenas obedecia. A xenofobia, existia o ódio aos estrangeiros, inclusive pela cultura do outro. E no militarismo, que era a principal característica da educação em Esparta, a partir dos 7 anos de idade, a criança recebia educação militar. Vamos agora ver sobre uma batalha importantíssima, inclusive retratada no filme Os 300. Eu recomendo esse filme para quem quiser saber mais sobre a história de Esparta. Na Batalha de Termópilas, em 480 a.C., o sucessor de Dário I, Xerxes, avançou sobre a Grécia com 200.000 homens e 800 navios. 300 espartanos, liderados pelo rei militar
Leônidas, os 300 de Esparta e mais 6.000 voluntários atenienses enfrentaram os persas em Termópilas, visto o poderio em guerras que tinha Esparta. Enfrentaram milhares de homens de outro exército e não temeram. Então essa batalha de Termópilas é retratada no filme Os 300. Estão aí as características de um guerreiro de Esparta: o elmo, que era para proteger a cabeça do guerreiro, o escudo também utilizado na defesa, a lança e a espada para o ataque. Eram as principais características de um guerreiro de Esparta. Na educação espartana, aos 7 anos passava a viver em quartéis, aprendendo exercícios militares e a suportar a dor e o frio. Desde cedo, as crianças aprendiam a suportar questões, situações adversas. Aos 15 anos passavam por um ritual de passagem. Se falhassem, eram rebaixados a uma condição inferior no grupo, ou seja, sofriam uma certa discriminação entre o grupo. Dedicados à guerra, os espartanos viviam daquilo que era produzido pelos ilotas. Ilotas eram escravos da sociedade espartana. O comércio praticamente não existia. A educação espartana era voltada para a formação de soldados, filhos educados pelo Estado. Ao nascer, eram avaliados pelos anciãos, que eram esparciatas, faziam parte da elite de Esparta. E filhos com problemas físicos ou mentais eram descartados, ou seja, não serviam para o exército. Aos 18 passavam pela prova final, passando, eram reconhecidos como cidadãos. Se não passassem, não serviam para ser cidadãos. Era muito rigorosa a sociedade espartana, devido a essa formação rígida. Estão aí 2 imagens retratando as educações de Atenas e de Esparta. Na imagem da educação espartana está o Estado tomando conta da criança espartana. E na educação ateniense era uma educação mais democrática, onde o cidadão desde cedo poderia expor sua opinião. Em Esparta predominava o laconismo, ou seja, o cidadão tinha a característica de falar pouco. Na educação espartana, tinha a valorização das atividades guerreiras. A educação era severa para a formação militar e o corpo era valorizado. Crianças até os 7 anos de idade ficavam com a família. Após isso, quem ficava sob a responsabilidade da criança, a criança ficava sob a responsabilidade do Estado. Após os 7 anos, o Estado dava educação pública e obrigatória. Até os 12 anos, atividades lúdicas. E quando os jovens tinham verdadeiro treinamento militar com educação moral. Esparta valorizava muito as atividades guerreiras, desenvolvendo uma educação severa orientada para a formação militar. Licurgo, que era um legislador espartano, deu uma legislação a Esparta. De início, os costumes não eram tão rudes e o preparo militar era entremeado com a formação esportiva e musical. Quando Esparta derrotou Atenas, o rigor da educação acabou assemelhando-se à vida de caserna, que era a vida militar. E o militarismo, a vida do espartano era voltada para a guerra. Desde cedo, o treinamento militar fazia parte da vida dos homens que viviam em Esparta. A mulher era mais valorizada em Esparta do que em qualquer outra cidade-estado grega.
Isso se deve ao fato de a mãe ser responsável pela educação do espartano até os 7 anos de idade. Além disso, em tempos de guerra, elas é quem mantinham a economia através da agricultura. A Guerra do Peloponeso foi a guerra entre Atenas e Esparta. As cidades descontentes com a hegemonia ateniense se uniram formando a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Como vimos no início da aula, Esparta estava localizada na península do Peloponeso. Entre 431 e 421 a.C., uma grande ofensiva espartana obrigou a população ateniense a refugiar-se, além dos muros da cidade. Derrotada, Atenas passou a concentrar seus esforços no mar. Em 405 a.C., Atenas foi finalmente derrotada na Batalha de Aigos Pótamos e assinou a paz com Esparta, sendo obrigada a dissolver a Confederação de Delos. A Confederação de Delos, que foi a união de Atenas para fazer a batalha frente a Esparta. Quando os espartanos descobriram que o dinheiro da Confederação de Delos havia sido utilizado em benefício próprio dos atenienses, tem início uma guerra entre os gregos. De um lado, as cidades que apoiavam Atenas e de outro, as cidades que apoiavam Esparta. Então foi um dos motivos para essa guerra emergir. Vamos falar sobre a cultura espartana. Em Esparta, como já vimos, o militarismo era questão cultural. Além dos homens, as mulheres também recebiam uma educação militarizada e podiam participar em alguns momentos da política, sendo ela muito valorizada nessa cidade-estado. Periodicamente em Esparta acontecia a críptia, que era a forma de controle populacional e treinamento militar para os novos guerreiros de Esparta, onde matavam-se milhares de ilotas. Assim evitava-se período de fome e revoltas. Na críptia, os escravos ou ilotas, eles eram mortos. Isso com a justificativa de evitar períodos de fome e revoltas. Revisando sobre a educação espartana, até os 7 anos de idade, as crianças ficavam sob responsabilidades da família. Após os 7 anos, ficavam sob a responsabilidade do Estado. E as mulheres ficavam cuidando das crianças e, em épocas de batalha, cuidavam da economia, da agricultura da região. Predominava em Esparta algumas características, como o laconismo, que era falar pouco e apenas o necessário, não criticar nada, apenas obedecer. E também existia a xenofobia, que era aversão ou ódio aos estrangeiros. Em Esparta, a educação era organizada em modos militares e dava ênfase à educação física. Então, dava-se ênfase à educação física, era uma prioridade lá, porque valorizavam bastante o corpo, isso para utilizar nas batalhas. E o objetivo principal da educação espartana era transformar os cidadãos em bons soldados. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.